gente chegou naquele momento do ano que é bem delicado. Já aconteceram os principais negócios da off-season, já passou o draft, já acabou a Summer League. E agora? E agora, José? O que a gente faz? O que a pessoa que é fã da NBA faz? A gente ainda tem a oportunidade de comentar o que os rookies e os novatos, os jogadores novos, maravilhas, fizeram na Summer League. É isso que a gente vai falar nesse episódio. Um pouco de Summer League. Não vai ter muita coisa pra falar, porque Summer League não é parâmetro pra muita coisa, mas pra brasileiros, nesse ano, inclusive, foi parâmetro pra algumas coisas bem interessantes, né, Felipe? E aí, Heitor, tudo bem? Tudo bem. Cara, é óbvio que não é parâmetro para muita coisa, mas eu acho que é um momento em que a gente vê o quanto alguns desses prospectos de jogadores trabalharam nesse espaço de tempo, sabe? Que é um momento em que a gente vê novas ferramentas deles, até algumas características que, tipo, eles colocam de maneira mais exacerbada na Summer League, mesmo que eles já não estavam apresentando no college, porque é um jogo um pouco mais tático, né? Sim. Agora, para os brasileiros aí, como você disse especificamente, a gente teve Essa foi a Summer League mais especial da história, talvez, para os brasileiros. Isso. Porque, tirando dentro de quadra, a gente teve Thiago Splitter e Gustavinho na comissão técnica do Brooklyn Nets na Summer League, né? Não, isso daí com certeza é bacana ter esses caras. Gustavinho é até engraçado, né? Mas beleza. Agora, eu diria mais em especial os jogadores, né? Com Porque é o que certeza. tá na boca aí, aos nossos olhos. E dois jogadores que a gente já sabia que... a gente já imaginava que para a próxima temporada já teria um papel mais importante, e o outro que agora a gente tem certeza que quando for para a NBA vai ser um sucesso. Com certeza. Mas antes eu queria fazer um disclaimer, um aviso, um alerta. A Summer League é basicamente a novelinha Malhação da NBA. Pode indicar que os jogadores que foram bem na Summer League vão ir bem na NBA? Pode. Pode ser que o cara é um Kawhi Raymond. E o Kawhi Raymond foi bem na Malhação e também virou um galanzão das novelas da Globo, certo? Mas também pode ser que ele seja um cabeção. Cabeção que estourou na Malhação. Foi muito foda na Malhação. Foi um ídolo na Malhação. Só que aí acabou a carreira dele aí. Não, justamente. Não é algo para que a gente fique com o baldugaço aqui, mas a gente tem que analisar friamente. Tipo, a gente pode, tipo, relevar jogadores que a gente não esperava que fizessem estatísticas muito boas, que eles podem ter alguma significância mais para frente na NBA. É lógico que quando você pega esses caras, quando eles entram na liga, minutagem é completamente diminuta. Você pega um sophomore que jogou bem aí, o Anthony Simmons, do Portland Trail Blazers. Ele Vai foi ter bem. chance? Ele foi bem. Mas ele vai ter espaço num time com Damian Lillard e CJ McCollum? É isso que eu li em alguns lugares, que a Summer League tem que ser analisada por papéis. Exato. Se o cara cumpriu bem um papel que ele pode cumprir bem na NBA, então aí você pode tomar como positivo. Mas se o cara teve um papel completamente diferente do que ele vai ter oportunidade de ter na NBA, aí a gente já tem algum problema, né? Sim, é que o Anthony Simmons ainda pode ter um recorte interessante, porque ele pode ser o guard que vai liderar a segunda unidade do Portland. Sim. Mas Mas é que existem outras ocasiões que são diferentes. você tem outros números dominantes aí de muitos jogadores também, para alguns desses jogadores, é a chance da vida deles de entrar na NBA. Sim. Tem muito jogador de D-League, jogador que declarou e não foi escolhido no draft. Eu até imaginava que Água ia jogar nessa Summer League, mas eu acho que ele não conseguiu o time. Mas é só um exemplo de um jogador que não foi draftado que poderia estar aí. Mas é a questão interessante que a gente tem que ficar de olho. A principal forma de você entender se o jogador foi bem ou não na Summer League é se, no papel que esperado dele da NBA, se ele subir, ele desempenhou esse papel bem na Summer League. Obviamente que o nível de competitividade é outro, os jogadores enfrentados são outros, mas se ele puder desempenhar esse papel, a gente pode encarar como positivo o desempenho na Summer League e como indicativo dele do futuro dele na NBA. Assim, até porque muitas vezes os principais prospectos que saem do draft, eles não tomam a Summer League, por exemplo, como
uma prioridade, Não mesmo. até porque é um risco de lesão, como a gente viu que aconteceu com o Zion, né? Com certeza. Então, por exemplo, você pega Às vezes eu não sei tanto se essa lesão do Zion aí, pra quem não viu a Summer League, pra quem tava fora do mundo da NBA dos últimas 2 semanas? Últimas 2 semanas, eu acho. 1 ou 2 semanas. Mas o Zion se lesionou no primeiro jogo do Pelicans. Aí fica aquela dúvida, será que foi uma lesão? Ou será que ele tava pouco se fudendo pra Summer League também? mas aí é só simplesmente falar, não quero jogar. É O que, Pelicans vai falar, não, você vai jogar. Não, cara. é que aí fica bonito na fita. Não fica. A Summer League já não tem mais a relevância que tinha quando tipo, entrou, classe de 2003 lá, que todo mundo Tinha assistiu. Summer League naquela época? Acho que foi uma das primeiras, né? Que a galera pirou quando teve o primeiro confronto entre Wade e LeBron. Melo e LeBron também. É. Mas o Wade foi especial porque era uma época em que tinha muita gente falando que o Wade ia ser melhor que o LeBron e o Wade mandou Sim, benzaço na Summer sim. League. Mas, no geral, tipo, você pega também o próprio R.J. Barrett, ele não foi um dos melhores jogadores dessa Summer League, mas ele... Ele começou mal, mas ele terminou relativamente bem os últimos jogos dele. Sim, terminou bem, mas se você pega os principais jogadores, ele não tá nesse recorte. Não, não. Tá num top 10, talvez? Tá. Ele Mas, poderia ter entrado no time ideal da Summer League. Poderia, no sim, segundo time ideal. Mas no primeiro não entrava. sim. Mas mesmo assim, aí você me diz que, tipo, os jogadores que estão no primeiro time necessariamente têm um teto melhor que o R.J. Barrett? Não Não. tem, não. Só pra falar, o R.J. Barrett fez 15,4 pontos de média. Ele pegou 8,6 rebotes e deu 4,2 assistências. Foram bons números, interessantes e tal. Mas é que o começo dele também chamou muita atenção porque começou muito mal, né, Felipe? Mas Summer League é isso. É normal, você não tem que tomar... Talvez seja um indicativo que o R.J. Barrett é menos pronto do que a galera imaginava. Ou não, Ou porque não também, né? começar mal por começar mal, o Trae Young começou mal a temporada da NBA. É verdade, é verdade. Verdade. Você tem um ponto muito interessante aí, Felipe. Mas já que a gente falou nos times ideais, vamos tentar relembrar os times ideais da Summer League. Que enquanto isso eu vou pesquisando aqui no Buzzer Beater, no Data Buzzer. Data buzzer. Tivemos alguns jogadores bem interessantes, né, Felipe, no geral. Com certeza. No geral, eu tenho alguns jogos, eu assisti alguns. Principalmente por causa do Didi, né? O Didi chama muita atenção. Tinha alguns jogadores que são meio monstrinhos aí, né, Felipe? O time ideal da Summer League, o primeiro time, foi Nickel Alexander Walker, do Pelicans, Jarrett Allen, do Nets, que vamos convir. Jarrett Allen jogar Summer League é sacanagem, né? É desnecessário. No máximo pra buscar confiança, eu acho que colocaram ele pra jogar. Mas sei lá, não precisava. Não, também acho que não. Brandon Clark, do Grizzlies, Kendrick Nunn, famoso Kendrick Freira, o Mitchell Robinson. Esse foi o primeiro time. O segundo time foi o Chris Boucher, Rui Hashimura, Jackson Hayes, Anthony Simmons e o Lonnie Walker quarto. Caramba, teve 3 Lonnie Walkers antes do Lonnie Walker quarto. Exato, cara. É muito Lonnie Walker. É muita falta de criatividade pra colocar nome de filho também, né? Eu acho que pra você colocar o nome do filho... Eu não conheço a história da família, às vezes. O primeiro Lonnie Walker foi um cara importante. O primeiro pode ser. Mas aí o segundo, terceiro... Eu acho que é muito ego você colocar o nome do seu filho de segundo ou júnior. Eu acho que é um erro exacerbado. Tem tanto nome bonito por aí. Eu não colocaria. Eu também acho... Não sei se é muito ego, mas é muito mau gosto, pelo menos. Imagina, é o Lonnie Walker, mas qual? É o Lonnie Walker. Mas é o primeiro, é o segundo, é o terceiro ou é o quarto? Você tira completamente a individualidade da criança. Ou pode ser que o Lonnie Walker II ficou muito puto de ter sido chamado Lonnie Walker II, ou Lonnie Walker Jr., e falou, vou foder meu filho também. Aí foi criando um ciclo vicioso de Lonnie Walker. A partir do terceiro, a gente sabe que é foda-se. Foda-se, é sacanagem. Eu acho que estão economizando papel no cartório. Já tá preenchido lá, Lonnie Walker, o número da frente. Nesse time,
tem dois jogadores, um no primeiro e um no segundo time, que eu acho que é o time mais interessante dessa Summer League, que foi o New Orleans Pelicans, Felipe. Caramba, o que esse time do New Orleans Pelicans jogou não tá no gibi. Muito bem, muito bem. E eu juro que eu não consigo definir qual dos dois eu gostei mais. Qual dos dois jogadores, que é o Nico Alexander-Walker e o Jackson Hayes. Os dois colocaram aquele display de jogos aí que, tipo, a gente tava tentando avaliar eles mais como, tipo, prospectos defensivos. Esse era muita avaliação de muitos analistas, mas eles abriram a caixinha de ferramentas aí, né, cara? Diziam principalmente Jackson Hayes, né? Jackson Hayes que era um protetor de aro e tal, mas ele é muito mais do que isso. Com Uma coisa certeza. interessante do Jackson Hayes é que é bem capaz, na verdade, que ele consiga reproduzir a ofensividade dele da Summer League, mas nem tanto a defensividade dele da Summer League, porque ele não tem corpo ainda pra defender outros pivôs, né? Isso. Ou talvez a gente possa ver alguma emulação do próprio Jarrett Allen, que, querendo ou não, dos É, pivôs titulares hoje da liga, é um dos menos encorpados, né? sim, 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 Mas que teve uma produção defensiva na última temporada muito boa. com E aí eu acho certeza. que é questão de treino e scout mesmo, sabe? É preparo. E uma das coisas mais interessantes do Jackson Hayes é que, se eu não me engano, ele treinou como armador até os seus 15 ou 16 anos. Porque ele não tinha altura. E ele espichou. Espichou e virou pivô. E eu acho que quando acontece isso, aconteceu muito isso com o próprio Anthony Davis. A chance de você ter um jogador monstro nas mãos é absurda, porque ele tem todas as táticas, os trejeitos de um armador, e depois pode desenvolver de pivô quando ele já atingiu a altura. Os fundamentos dele devem ser magníficos. Sim, a própria mobilidade, né? Pelo que eu tava vendo aqui, ele também jogou futebol americano durante Sim, o high school dele. Ele é filho de um ex-jogador da sim. NFL, né? Vai ser muito interessante esse jogo de transição do Pelicans com ele. Porque por mais que ele não consiga enfrentar nenhum pivô muito grande que ele no garrafão no poste, por causa do corpo dele, na transição ele vai ganhar de todo mundo na corrida, Felipe. Ou não, né? É porque ele Porque é muito veloz. Ele é muito eu veloz. sei, mas é porque é mais por causa das características que a gente tá vendo nesses jogadores, sabe? É. Tudo bem que ainda é raro. Você vê mais notável num Antetokounmpo, num Sim, Siakam. sim, sim. É que a questão dele é que eles não ganhavam só dos pivôs na corrida. Mas é isso que esses jogadores Sim. fazem. Eu digo mais contra os outros pivôs. Contra se tiver um ala pivô marcando ele, aí pode ser outra coisa, mas eu acho que, em comparativo, ele é bem acima da média da liga nessa questão. Nesse, nessa coeficiente Sim, de sim, tamanho e velocidade. sim, tanto que basicamente os nomes que dá pra citar assim que sejam mais próximos disso que a gente tá falando do Jackson Hayes são esses dois. Antetokounmpo e Siakam, Siaka. Siakam e Antetokounmpo. E isso porque esses dois eles são mais rápidos do que guards. Não, é que esses dois São outra é coisa. outra coisa. E, na verdade, o Jackson Hayes pode muito bem se configurar como um cara desse, né? A Sim. mobilidade dele é impressionante. Eu acho que vem desse negócio. Ele era wide receiver, né, no high school, Sim. então... E vem muito dele treinar como armador, né? Que ele treinou como armador, ele espichou, continuou com a característica de armador, só que com o corpo, as pernas muito mais longilíneas. É que aí eu acho que tem a ajuda dessas duas Sim, funções. sim. O armador eu acho que é mais pela questão de movimentação na quadra, espacial, Sim, sim, controle sim. de bola. E essa fita de NFL, de futebol americano, é pela movimentação pura mesmo. Tipo, Pela velocidade a pura. velocidade, o stretch. Wide receiver, que é uma posição que você tem que decorar rotas, sabe? Tipo, Sim. você tem que se mover. Ter uma troca rápida de direção, até mais do que um armador, então, Eu cara. não entendo de NFL, então. Aqui, a minha base é um mangá chamado Ice Shield 21. A minha base não é nenhuma. E eu nem tenho a pretensão de entender de NFL, porque pra mim não é esporte. Brincadeira, fãs de NFL que estão ouvindo o buzzer beater no momento. Mas o outro jogador que foi no primeiro time, o Nickel Alexander Walker, é outro monstro. Monstro. Eu acho que esse foi até mais surpreendente que o próprio Jackson Hayes. Que o Jackson Hayes a gente ainda tinha um hypezinho, foi a nona escolha, tal, mas o Nickel Alexander Walker... aí foi bom
Zion Williamson ter se lesionado. Porque ele não teria todo esse espaço se o Zion estivesse jogando. O Zion ia ser o grande ball hogger desse time na Summer League. O ball hogger, para quem não sabe, é o cara que segura a bola por muito tempo e controla ela, toma toda pra si. Mas com ele fora, Nickel Alexander-Walker mostrou que veio, né, Felipe? Deitou. Foi outro jogador que basicamente todas as áreas do jogo dominou na Summer League. Com certeza, com certeza. O passe dele é a coisa mais absurda. Ele metia uns passes absurdos principalmente Jackson Hayes, mas não só pro Jackson Hayes. E aqueles passes de Jokic mesmo, é uns passes doidão mesmo. Que atravessa a defesa inteira, ninguém percebe, tá olhando pra um lado, olhando pro outro. É sensacional, Nau. E o legal de ter um cara desse é que alguém que tem características muito parecidas com isso, tipo, é o próprio Jrue Holiday. Sim. Então, a partir do momento em que um Jrue Holiday envelhece, você começa a não poder mais contar tanto com ele, ou lesiona. Até a própria segunda unidade, né? Sim. Ter um cara como ele pra jogar, assim, sensacional. E a única coisa ruim, mas é que é compreensível, é que o Nickel Alexander-Walker foi bem fominha na maior parte do tempo. Mas é Summer League, né? Pega pra capar, os caras querem mostrar serviço mesmo, os caras querem mostrar principalmente status individual. Não Ainda tem mais nem esses o que falar. jogadores que sabem que, tipo, tem muito espaço na rotação aberto ainda, né? Sim. O próprio time do Pelicans é bem aberto ainda. Exato. Bem aberto. E só teve 2 caras que tiveram mais pontuação de média do que o Nickel Alexander-Walker na Summer League. Que foi o Lonnie Walker, quarto, que eu acho que não é parente do Nickel Alexander-Walker. Eu acho que é só coincidência. Não. Teve 30 pontos de média em 2 partidas. E o Frank Jackson, que teve 30 pontos de média em 1 partida. Não tem nem parâmetro, né? Porque o Nickel Alexander-Walker jogou 4 partidas. Sim, consistência e matando bola de 3 a rodo também. Com certeza, com certeza. Consistência absurda. Só que esse time do Pelicans teve um jogador melhor do que esses dois. Muito melhor. Nos nossos corações. Nos nossos corações, com certeza. Didi mostrou que veio nessa Summer League, né? Didi mostrou que veio. É bem legal ver que o Didi realmente mostrou jogo. E realmente mostrou jogo naquilo que é esperado dele na NBA. Sim, eu acho que no comecinho a gente tinha até que se segurar um pouco pra não ser aquele otimismo de brasileiro iludido, sabe? Pachequismo. Mas no final das contas, tipo, saldo positivíssimo, né? Não, muito bom, porque o Didi chegou na NBA como um 3&D. Essa função, sempre que ele jogar, ele não vai ter muita chance de ter a bola na mão. Ele não vai ter a chance de ser o grande ball handler do time. E é isso que ele precisava mostrar lá. Ele não teve a chance de ter muito tempo a bola na mão. O principal ball handler do time era o Nickel Alexander-Walker. Mas ele mostrou que essa função ele consegue fazer bem. Não foi uma maravilha, teve alguns erros defensivos dele que não foram muito bons, mas é coisa que aprende com o tempo. Mas aí é ajuste também, né? Você tá saindo de uma marcação em que você tem que marcar jogadores do NBB pra marcar onde você tem alguns alas muito lentos, por sinal. E você vai pra NBA que você tem alas de quase altura de pivô, basicamente, e extremamente velozes, né? E vale lembrar que o Didi era sexto homem no NBB. Exato. Não era nem titular absoluto, com muita pompa, assim. Ele era sexto homem. E outra coisa importante é que se o D foi competente dele, o Tree foi muito bom. Foi. Se eu não me engano, ele saiu com 46% de arremesso da linha de 3 pontos, o que é um número muito absurdo para um cara assim, né? Sim, não. Não tem nem que falar muito do Didi. Ele teve o tempo de quadra, ele mostrou serviço, pontuou na medida do necessário, na medida do pedido, foi funcional. Sim. Funcional. E a gente fez o que esperava dele. Não o que esperava dele, né? A gente não tinha tanta expectativa de que ele ia corresponder assim. Mas as características que esperavam dele. A gente não espera o Didi sendo o grande puxador de jogo desse Pelicans, pelo menos não nesse princípio. A gente espera do Didi ser esse cara que complementa o time. Uma segunda, terceira, até quarta força ofensiva do time. E ele correspondeu bem. E
Eu acho que a Austrália vai fazer muito bem pra ele. Vai, vai. E a gente não precisa nem ter medo de... Porque esse jogo de 3D, ele tá em alta na liga desde os anos 90, aí, então... Sim. E eu acho que, tipo, isso ele já tem. A questão é dele ir pra Austrália conseguir protagonismo pra desenvolver outras áreas do jogo dele. Falam que eles estão mandando ele lá pra ele conseguir desenvolver o playmaking dele, conseguir desenvolver mais o ataque dele, aperfeiçoar mais o 3D dele. E tudo isso aprendendo inglês, virando fluente na língua, sendo acompanhado de perto pelos jogadores pelos olheiros da NBA. E, na verdade, eu acho que o sucesso que o Didi teve nas redes sociais do New Orleans Pelicans vai fazer com que o New Orleans Pelicans poste a cada lance que o Didi mandar bem na NBL, que é a liga australiana. É engraçado, você vê os principais posts do New Orleans Pelicans não tem nada a ver com o Zion. É o Didi. Até aí é porque é muito comum as torcidas da NBA adotarem os brasileiros como xodó, né? Principalmente os torcedores brasileiros adotarem os brasileiros com xodó. Ah, sim, mas eu digo os próprios norte-americanos. Você coloca um Bruno Caboclo lá e a torcida do Toronto começa... Chamar de Brazilian Kevin Durant. É, não, e no primeiro jogo que ele entrou, que ele meteu as bolas lá... Sim, a galera jogaço, gritando. jogaço. É. Então a galera sempre adota os BR como... Com certeza. Mas o departamento de marketing do New Orleans Pelicans deve ter ficado felizaço, deve estar batendo as metas adoidadas de interação nas redes sociais. Com certeza. Já valeu ter draftado ele só por isso. Precisa nem trazer pra liga, né? Deixa como stash uns 3 anos lá. Só vai colocando os status lá. É. Traz um ano, aí joga um pouco, aí ele joga bem, consegue alguns vídeos assim, e vai continuando. Mas teve outro brasileiro também que jogou Summer League. Obviamente a gente não se empolgou tanto contra o Didi, porque ele já joga Summer League faz tempo, que é o Bruno Caboclo, pelo Memphis Grizzlies. Mas o Bruno Caboclo, ele pode se tornar, no futuro, um dos poucos jogadores, não sei se tem outro, a ganhar todos os tipos de título da NBA. Porque ele já tem uma D-League, agora ganhou uma Summer League. Se ele ganhar a NBA no futuro, que é facinho perto dessas duas, pode ser um feito único, né, Felipe? O Caboclo a gente também não ficou tão animadão assim, até pelo fato dele ter um final de temporada muito consistente pelo Memphis, né? Por não ser essa surpresa, né? A gente já sabia que ele tinha esse potencial e justamente, o cara já tá, tipo, no radar aí da NBA, jogando NBA a uma boa cota, então, até pela questão de estar acostumado com esse tipo de competição. Mas ele, no final das contas, ele matou Ele o mandou jogo. bem pra caramba. Jogou bem pra caramba no time que ganhou, né? Então, Não, foi interessante, porque jogador no nível que ele tá, de responsabilidade, no nível da NBA, tem que chegar lá e jogar muito na Summer League. e ele também acho que ele cumpre bastante o papel que você falou, de você ver a função que ele cumpriu. Sim. Porque o Caboclo, como um cara mais velho, como um cara que poderia estar buscando mais espaço na liga, e num Uhum. time que também tem muita coisa aberta, poderia ser o fominha, ser o cara que Não foi isso. segura a bola, tentar ser o foco ofensivo do time. Não, o Caboclo ele cumpriu as funções dele que foram designadas, que precisava. Não foi nem o principal destaque desse time do Memphis Grizzlies. Não, com certeza não. O principal destaque desse time do Memphis Grizzlies foi o MVP. Exato. Que assim como o Jackson Hayes, outro pivô, eu acho que eles eram companheiros de time, né? Se eu não me engano, eles eram companheiros de time no college, não eram? Brandon Clark foi em Gonzaga. E o Jackson Hayes? Texas Tech, se eu não me engano. Eles eram companheiros de vida. Eles eram companheiros de comunidade de fora do Reddit. Mas eram jogadores que eram da mesma posição. É muito legal ver o Brandon Clark jogando que ele jogou nessa Summer League, né, Felipe? Foi um baita jogador, mostrou que já pode contribuir desde já para esse time do Memphis Grizzlies e pode trazer muitas coisas boas. Muito interessante. Ele foi um cara que poderia ter sido escolhido muito antes no draft, na verdade. Com certeza, sobrou. É uma coisa boa porque quando um cara sobra assim, você fica pensando, será que os mocks estavam errados? Aparentemente não, né, Felipe? Exato. E
eu lembro de ter lido um desses mock drafts. Não chegava nem a ser um mock draft, mas, tipo, alguma análise dos jogadores ideais para cada time draftar. E tinha um que falava que o Brandon Clark tinha que ir pra Minnesota de qualquer jeito. Minnesota tinha que escolher o Brandon Clark de qualquer maneira. Perderam. Perderam. E encaixar muito bem ao lado do Towns ali, porque o Brandon Clark é outro cara que tem um futuro defensivo muito bom. Exato. Pelo menos é o que tudo indica. Eu posso estar falando merda aqui? Posso. Mas tudo indica que ele tem um futuro defensivo muito bom. Ele teve 14,7 pontos de média e 9,8 rebotes de média. Foi um grande desempenho, né? Um grande desempenho do Brandon assim, Clark. não matou num volume muito alto, mas ele acertou umas bolinhas de 3 que ele não estava acostumado a acertar no college. Eu acho que a gente tá chegando no momento da NBA que o estranho vai ser quando a gente vê um jogador que não acerta a bola de 3. Esses estão sendo os pontos fora da curva. Porque até os caras que a gente não imagina que acertam a bola de 3 estão acertando. Só o Zion que é meio... O Zion que parece que vai ser meio tijoleiro nesse NBA. Se tudo der certo, ele não vai precisar matar essas bolas de longa Não. distância. Não. Interessante esses caras. A gente teve outros destaques que a gente pode falar, que é o próprio Chris Boucher, que vai ter algum espaço no Toronto agora. Teve o Aaron Holiday, que já começou a ganhar espaço na temporada passada no Pacers, mas agora vai ter mais espaço ainda. Família Holiday cada vez aumentando. A gente pode falar também do... Não tanto por dentro de quadra, mas pelo carisma. Taco Fall, do Celtics. Torce pro Taco Fall conseguir um contrato, porque ele parece ser um cara muito gente fina. O cara queria seguir ali na ciência da computação, né? Os caras que não deixaram de programar, codar, Então. Então dá um contratinho pra ele, né? dá um contratinho aí. Mas ele parece gente fina. E assim, se você pegar o histórico de caras do tamanho dele que entraram na NBA, ele parece ter, tipo, um físico mais sólido. Ele é menos estranho, né? Então, ele parece estar mais fortinho, não ser, nem ser extremamente muito magro, nem ter uma movimentação estranha. Que movimentar igual um João Bobo, até o Yao Ming era estranho. Sim. No próprio Celtics teve também o Carson Edwards, que esse também pareceu um monstrinho. Bem interessante o jogo dele. O novo Isainha, Thomasinho Isainha. Tem o Tyler Herro, que foi muito bem também. A gente tem também o... Quem mais que a gente tem, Felipe? Quem mais? Igzas Brasdeskis. Ele foi bem também, né? Foi bem. Teve algum... Se eu não me engano, o comecinho dele foi até melhor. Ele teve uns jogos interessantes. Se você pegar que o Knicks tem feito boas seleções de draft, talvez ele possa também se acertar. Por mais que esse time já tenha o Mitchell Robinson. Sim. Kabengele. Foi bem, Kabengele. Fico feliz por isso. Que eu acho que ele vai ter bastante espaço nessa rotação. Vai precisar dele. A gente teve um Cameron Payne, que foi bem. E conseguiu um contrato. Foi pro Toronto Raptors. Dupla de armação do Toronto Raptors. É o Cameron Payne e o... Como chama o cara que ganhou 3 vezes seguida na NBA? Ian Clark. Não é Ian Clark. Patrick McCall. Mas o Cameron Payne eu já perdi minhas esperanças que ele vai ser alguma coisa na NBA e não vai ser nada. Mas ele dança muito bem. Ele faz handshakes muito bons. Ele era o principal. Quando ele tava em Oklahoma lá, ele era o cara dos handshakes lá. Com certeza. Mas tem o Grant Williams também, no próprio Boston. Interessante. Foi benzinho até, tipo, como um role player mesmo. Sim. Mas isso, aí a gente tem que lembrar também. Pé no chão, vamos esperar começar a temporada pra gente ver o que esses caras vão virar de verdade, né, Felipe? Sim. A gente volta a bater na tecla, né? Você pode ser um Cauã Raymond ou você pode ser um cabeção. Serginho Rondiakov. Summer League é pra se animar um pouquinho. O animar aquele pocão é quando o jogador faz o seu primeiro jogo de 25 pontos. Com certeza. E aquele negócio também, a Summer League, eu acho que ela acontece num momento ideal na temporada. Sim. Se acontece mais perto da NBA, ninguém ia ligar tanto assim. Com certeza. Não ia ligar. Mas foi uma boa Summer League. Principalmente porque esse é o time do Pelicans. Eu tô ansioso pra esse time do Pelicans, Felipe. Reconheço que eu tô ansioso.
Ah, vai ser divertido, principalmente quando a gente tiver o Double D. Double D. O Marcos Double D Lousada. Louçada. Lousada. Mas é isso, Felipe. Se a pessoa gostou desse podcast e quer ouvir mais podcast nosso, o que ela faz? Ah, cara, ela pode colar lá no Spotify. Spotify? Eu tenho outros lugares que ela pode colar se ela não gostar do Spotify? Ah, a gente sabe que tem muita gente que usa outros canais aí, então tem gente que gosta de ouvir, por exemplo, pelo Apple Podcasts, Apple Podcasts, pelo Cashbox, Cashbox, pelo Google Podcasts. Google Podcasts, né? Você pode procurar a gente em qualquer agregador de podcast. Eu acho que a gente só não tá no Deezer, mas algum dia estaremos no Deezer, talvez. Que a gente vai estar lá. Se tiver algum jeito de dar pontuação pra gente nesse lugar, você que no Apple Podcast, você pode dar 5 estrelinhas pra gente. Vai lá dar 5 estrelinhas. Vai lá, assina nosso podcast, segue a gente, dá o coraçãozinho sempre que der. Faça tudo isso. A gente também tá nas redes sociais, a gente tem um Instagram, que é o BuzzerBeater_BR. E a gente tem um Twitter também, que é o Buzzer_BeaterBR. Temos um canal no YouTube, que você também pode estar ouvindo esse podcast pelo YouTube. Vai lá, youtube.com/BuzzerBeaterBR. Se inscreve no canal, deixa o seu like e toda aquela baboseira que a gente sempre fala. É isso, Felipe? Isso aí, cara. Beleza, falou galera. Semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto. É nóis!